Quando surge família, sejam bem-vindos a mais uma live do nosso canal. Voltamos em grande estilo. A última live que fizemos aqui foi Palmeiras 3, São Paulo 0, classificação para a grande semifinal da Taça Libertadores, no qual eu estou até com a medalha. Vamos falar dessa medalha depois aqui, porque o atual campeão da Libertadores ele tem que ser respeitado demais. E esses dois estavam comigo, né? Trouxeram uma sorte danada. O Léo Lustosa ele já está há um bom tempo fazendo pré-jogo com a gente aqui, sempre trazendo aquele pé quente dele nas decisões, principalmente. Hoje é um jogo decisivo, claro, né? Apesar de valer somente 3 pontos, mas é um jogo diferente. E o Marcelo do Palmeirense de verdade aí também, não só trazendo boas vibrações, como bons comentários, ele acertou o último placar de Palmeiras e São Paulo na lata, 3-0. Ninguém acreditou, 3-0, caramba, então, vamos lá. Hoje vai ter também os pitacos aí para o jogo, tá bom? Sejam bem-vindos aí a galera toda. Deixei uma enquetezinha aqui para vocês, se vocês estão confiantes na vitória do Palmeiras hoje. Por enquanto está 78% para sim, 17% para mais ou menos e 4% para não. Agora subiu um pouquinho para 5% o não. Vamos votar aí e eu estou bem confiante hoje. Quero saber a opinião desses meus parceiros aqui. Antes, agradecer todo mundo que está no chat. Só pode comentar quem é inscrito, quem já é inscrito há um tempo. Quem não for inscrito ainda, se inscreva. Espera um minutinho, participe aqui com a gente. Não esqueça de deixar aquele like que o YouTube recomenda para mais pessoas. Tamo junto. Até o Paixão da Gama, meu parceirão, tá aí hoje. Grande abraço, canal do Vasco. E vamos falar com bastante gente aí que está nos acompanhando. Léo Lustosa, seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Fabinho, pessoal que já está aí no chat também, Marcelão, estamos juntos sempre, pé quente, palpites assertivos, e no final da live a gente vai dar palpite, então tem mais, segura que tem mais. Mas eu queria agradecer a todo mundo do Aqui é Parmeira, pessoal que prestigia sempre os pré-jogos, né, e o pessoal da MIT também, que eu conheço muita gente aqui do chat que participa do Palestra às terças-feiras, é muito legal o pessoal que está aqui, o Guinho, o Salvo Verde, muita gente, e que bom, tem até flamenguista no chat hoje, né, dando saudações. Se for respeitoso, são bem-vindos, tá? Mas vocês já viram lá no mosaico do Palmeiras, quem tem mais, tem 10. E a gente vai em busca do 11º. É isso aí. O Léo, que é do Palestras lá no canal Amit 1914, para quem não sabe, se inscreva lá. É toda terça, né, Léo? Você e o Léo Barbieri. O Léo Barbieri, o sucesso subiu para a cabeça. Ele falou: pô, Fabinho, eu não posso mais participar aí com vocês, que agora eu sou celebridade e tal. Tô brincando. Ele estava enrolado aí hoje, não conseguiu participar com a gente. Quem sabe a gente vai ter a honra de tê-lo novamente aqui, né, Léo? Sim, às terças-feiras, às 8 da noite, sempre. Temos sempre convidados aí do jornalismo palmeirense ou não, né? Isso é muito legal, porque a gente começa a conhecer lá a opinião desses caras para o palmeirense, sabe? A gente fica no Twitter aí, o pessoal geralmente fala de outros clubes, e o palmeirense sente, e com razão, que alguns deles são desrespeitosos com a instituição, mas a gente está conversando com tanta gente que a gente não imaginava que fosse tão legal, trouxesse tanto conteúdo. Então esperamos aí na próxima terça-feira trazer mais um convidado. Na última terça foi o Thiago Salata, é o produtor do documentário da Libertadores, que vai sair no dia 16, essa medalha que você está aí no peito, uma história incrível que ele contou lá pra gente, mas sem muitos spoilers assim, mas tem conteúdo, pode chegar lá, terça às 8 da noite. Show! Marcelão do Palmeirense de verdade, dá o seu alô aí pra gente iniciar essa grande live de jogo importante hoje, hein? Primeiramente, eu queria agradecer a você, a minha participação aqui na sua live, aqui a Parmeira, tá aqui juntamente com o Léo. E assim, como eu falei para você, antes da gente entrar aqui ao vivo, toda vez que a gente está junto aqui na live, a gente vence. Então, aí estou com um bom pressentimento para hoje. A escalação adversária, os problemas deles, é mais um handicap a nosso favor. Estou muito confiante mesmo na nossa participação hoje. Esse período de treinamento também é um sentimento a mais que a gente possa ter confiança, testar aí o potencial do Abel Ferreira no seu primeiro momento aí que ele tem condições de estar treinando a equipe. Lá no nosso canal, na nossa página, nós estamos fazendo agora lives de segundas e sextas-feiras. E tem corrido muito legal, estou levando convidados. Em breve vou convidar os dois para participar lá com a gente, porque realmente tem sido uma coisa bem agradável. O Léo falou uma coisa legal,
tem muitos flamenguistas, tem muitos torcedores de outros clubes que vêm até a gente participar, seja na página, seja no próprio YouTube. Cara, é uma relação bem legal. É daí que você tira que a gente tem rival, mas não tem inimigo, seja São Paulino, corintiano, e é uma coisa produtiva. Eu acho que é isso que a gente tem que fomentar no futebol, porque leva o esporte para um outro patamar. Com certeza, falou tudo. É que nem tem aquele meme lá do Cebolinha, né? Palmeiras e Corinthians. Rivais sim, inimigos também. Vai tomar. Não, hoje é o que a gente fala. O Léo falou, o Marcelão. O canal aqui é Parmeira, ele é aberto para todo público. Lógico, a gente faz conteúdo para palmeirense, sem desrespeitar nenhum outro clube. Então, hoje eu espero que o Palmeiras goleie o Flamengo, sem mais delongas. O Vitão aí, ó, Vitor Marção, sempre presente com a gente, deixou um superchat aí, agradecer o Vitor. Hoje é questão de honra, vencer, vencer, vencer é nós, ó. Apareceu o hino do Atlético Mineiro, o clube lá que a gente tá na bota, né? O Atlético Mineiro vai ter que dar uma ramelada. Faz 2 jogos que eles não vencem também. Então, fazendo a nossa parte aqui, que é um jogo de 6 pontos, o Fortaleza pega eles, então podemos ter uma rodada muito boa, por que não, né? Agradecer, então, o Vitor Marçom, obrigado. Hoje é isso. Eu falei muito nos meus vídeos dessa semana, na verdade, quase não fiz vídeo essa semana, fiquei, acho que de 4 dias eu fiz vídeo um dia só. Fiquei 3 dias sem fazer, porque, cara, não tinha assunto nenhum, uma semana parada, uma quinzena muito triste para o torcedor palmeirense, sem futebol, né? Muito difícil. Mas agora a gente tem bastante coisa para falar sobre Palmeiras e Flamengo. E eu falei, hoje é um jogo para vencer e vencer. Não precisa vencer em convencer, tem que vencer. Hoje a gente precisa vencer. A Cássia tá aí com a gente também. Ó. Boa, Fabinho, vamos para cima do Flamengo. Obrigado, Cássia. Tamo junto. Um beijão para você. E quem não conhece o canal da Cássia também, se inscrevam lá, acho que todos conhecem, que ela é muito conhecida aqui na nossa mídia, é uma palestrina. Renato Gregório chegou aí com a gente também, ó. Será 3-1 para o Verdão hoje. Ó, o pessoal já tá na. Olha lá, salve família. Já tá fazendo os seus pitacos. Bom, rapaziada, vamos começar aqui com o Léo Lustosa. Ô, Léo, o que você espera para um jogo de hoje? A gente tava conversando ali meio nos bastidores, você promete dar um comentário surpreendente aqui sobre a partida de hoje. O que você acha? Na verdade, o palpite será surpreendente, o meu sentimento é muito bom, mas para falar desse confronto, a gente tem que pegar aí os últimos anos, né, para dar uma olhada, dar uma analisada, até com desfalques, como foi no último Brasileirão, o Flamengo conseguiu ir ao Allianz Parque e empatar, né, só com a molecada, mesmo não querendo entrar em campo, foi todo aquele rolo, todo mundo lembra, por conta do protocolo, enfim. O Luxemburgo ainda era o técnico do Palmeiras e o Palmeiras não conseguiu vencer. Fazendo aqui um raio-x desse confronto nos últimos anos. De 2015 a 2018, o Flamengo não venceu o Palmeiras. 2015, 16, 17 e 18. São 4 temporadas, né? Mas, como é um confronto muito equilibrado, apesar do Palmeiras ter vantagem de 2 jogos no Campeonato Brasileiro, o Flamengo venceu 20, o Palmeiras 22, de 2019 até 2021, incluindo 2018, porque foram só empates, o Palmeiras não venceu o Flamengo também. A última vitória do Palmeiras foi em 2017, 2-0 no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. E quem fez os 2 gols? Daverson, não foi? Uhum. Daverson, exatamente. 2017, uma campanha que a gente estava perseguindo o Corinthians e tal, tinha que ser campeão porque teve muita coisa suja naquele campeonato também, mas é outra pauta. Então, assim, há uma alternância nos últimos anos de hegemonia no confronto, isso é claro, o Palmeiras venceu mais uma época, hoje o Flamengo tem essa vantagem, mas hoje, para ser campeão brasileiro, se o Palmeiras almeja levantar a taça, a 11ª, tem que vencer o Flamengo hoje, de qualquer maneira. É a minha opinião, porque se a gente for olhar a tabela do Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem 2 jogos a menos, com 31 pontos. Caso conquiste os 6 que tem atrasado, vai a 37, e na mesma condição, o Palmeiras teria 35. Como não vencemos no primeiro jogo do primeiro turno, o Flamengo tem essa condição de um pouco de vantagem nos pontos, no aproveitamento, né, nos pontos que ainda não conquistou, e vencendo hoje, mesmo vencendo os 2 jogos, o Palmeiras consegue ficar à frente do Flamengo, vai aos 38, o Flamengo vencendo os outros 2 vai aos 37. Então é fundamental hoje que o Palmeiras vença o Flamengo para se candidatar de fato ao título brasileiro, seguir nessa ponta. A campanha é boa, a campanha não é ruim, mas outros times também estão com uma régua muito grande, põem o sarrafo lá em cima para essa competição. Outro ponto importante é que hoje tem Atlético Mineiro contra o Fortaleza, 2 times ali do G3, né? Então
alguém vai perder 3 pontos, alguém vai ficar pelo caminho, ou vai ter um empate delicioso aí para todo mundo, para que a gente consiga encostar mais no Atlético, que tem 39. Então eu não vejo outra alternativa para a campanha do Brasileirão, senão fazer a primeira vitória, olha o que eu vou falar, a primeira vitória contra o G7 do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras não venceu nenhum time do G7 até agora. Atlético Mineiro, Fortaleza, Bragantino, Flamengo, que não foi o jogo, Corinthians e Cuiabá. O Cuiabá está em 7º e nós não ganhamos do Cuiabá também. Então é fundamental que o Palmeiras agora, no segundo turno, comece a roubar pontos desses times do G7, porque é ali que a gente tem que brigar. Não adianta passar o campeonato inteiro perdendo para os de cima, empatando com os de cima e vencer os de baixo. Também não adianta, como foi em outras temporadas, a gente ganhar de todo mundo em cima e perder ponto para os de baixo. O campeonato tem que ser regular e tem que ser uma linha tênue para o Palmeiras conseguir ter na pontuação final ponto contra todo mundo. Então, como não tivemos a gordura no primeiro jogo do último turno, do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, perdemos por 1-0, gol do Pedro, não jogamos bem, mas podia ser um empate. Podia ser um empate. Hoje não tem essa opção do empate. Para mim, empate é mau resultado, e o Flamengo tem desfalques. Então, como disse o Marcelo, hoje tem toda a condição de fazer um bom jogo e ganhar. É fundamental, mais do que a atuação, na minha visão. Acho que tem que jogar bem? Tem. Mas se der para vencer, se jogar bem também, eu vou comemorar igual, porque os 3 pontos são fundamentais. É isso mesmo, é o que eu falei. A gente não precisa hoje vencer e convencer, a gente precisa vencer, cara. Seja por 0-0 ou 5-0, claro, quanto mais gols, melhor. Quanto melhor a atuação, mais bonito e mais atraente para o torcedor palmeirense fica. Só que hoje é um jogo de 6 pontos. Precisamos pontuar e deixar o outro time sem pontuar, porque, como bem o Léo disse, eles vencendo os 2 jogos que tem de atraso, eles nos passam. E hoje, se a gente vencer esse jogo, aí eles não ultrapassam a gente mais, mesmo vencendo essas 2 partidas, né? Então vai ser um jogo bem legal de assistir também. Depois nós vamos passar aí os desfalques deles, se realmente vai ser aquele meio time de desfalque ou se era miguezinho. Eu não sei se saiu já a lista de relacionados para a partida dele, porque geralmente eles costumam passar, mas parece que não passaram dessa vez. Então tá meio estranho. Eu sei que o Gabigol não veio para São Paulo. Agora os demais ficou uma dúvida por aí, né? Marcelão, o que você acha dessa partida de hoje, mano? Cara, eu sempre olho o histórico completo dos clubes. E complementando a história do Léo, o Flamengo, historicamente, sempre foi freguês do Palmeiras. Existe essa condição. Nós temos 3 vitórias a mais, temos mais gols a mais. Em casa, o nosso handicap é ainda mais favorável. Então, não é só a questão do Flamengo não vir com o time completo. Eu até preferiria que o Flamengo viesse com o time completo por uma questão de... Esse mês de setembro é um mês decisivo para o Palmeiras. Nós estamos assim com uma certa insegurança, um problema assim, um pouco de autoestima, e é muito importante o Palmeiras vencer essas partidas. Como o Léo falou, vai ser a primeira vitória contra clubes do G7. Se você colocar isso no histórico desse ano, a gente perdeu as finais dessa temporada. Enfim, é um cenário um pouco negativo para o Palmeiras. Atípico, e esse é um momento ideal para a gente reverter. Então tenham comigo que esse jogo é decisivo para o psicológico do Palmeiras, não só no Brasileirão, até como na Libertadores. A gente precisa ganhar confiança. Psicológico é tudo num campeonato, para um clube. É fundamental que o Palmeiras vença. Gostaria que vencesse com propriedade, liquidando o Flamengo, mesmo que eles venham dizer que esteja faltando jogador ou não. O Atlético Mineiro se valeu disso no nosso último confronto, quando venceu o Palmeiras lá na casa deles. E é isso que o Palmeiras precisa vencer, entrar nesse segundo turno com tudo. Penso eu que quebrando essa situação do Flamengo está muito próximo de nós, também deixa eles um pouco distante do planejamento para o Brasileirão. Eu acho que eles passam a focar um pouco mais na Libertadores, e isso é importante para o brasileiro. De maneira estratégica, de uma maneira global, eu entendo que essa vitória é fundamental. Eu me apego muito sempre à estatística, parece que não, mas ela entra em campo. Essas químicas que tem entre clubes, Palmeiras, São Paulo, essas rivalidades, elas acabam, querendo ou não, sendo empregadas nas partidas, e eu hoje tenho que o Palmeiras vai ganhar com propriedade do Flamengo, seja com esse elenco completo, faltando o Gabigol ou não, ou seja com os jogadores reservas deles, que também são muito bons. Eu queria que o Flamengo viesse com o time completo, porque eles poderiam fazer um futebol mais propositivo, que se encaixa mais com o Palmeiras,
mais com a proposta do Abel, e acho que é assim que nós teríamos mais força para vencer. Óbvio, eles são jogadores, tem jogadores que têm uma grande qualidade na finalização, mas o nosso futebol é bastante objetivo. E quando eles atacam, a defesa deles é muito vulnerável. Eu tenho assistido vários vídeos do Flamengo, eles fazem marcações em linha, usam muito a linha de impedimento, e é um prato cheio para a nossa infiltração. O Renato Gaúcho, quando no Grêmio, apanhou muito do Palmeiras usando esse sistema tático e mudou. O time do Rogério Ceni era um e o time do Renato Gaúcho é outro. É um outro sistema que eles aplicam em campo. E aí, para mim, é o ponto-chave, onde mais encaixa com o esquema do Abel Ferreira. E só complementando, Fabinho, uma parte aí na fala do Marcelo, concordo com tudo que ele disse. Um ponto fraquíssimo do time do Grêmio que o Abel explorou, principalmente na arena do Grêmio com o gol do Gomes, são as bolas paradas. Os times do Renato Gaúcho marcam individual na bola parada e há um vácuo muito grande quando o atacante se movimenta bem e abre espaço para os defensores. Então, olho nas bolas aéreas, o Palmeiras vai ter muitos escanteios, eu acho que é um jogo bastante truncado e é aí que pode ser, de fato, o desempate do jogo. Essa questão de ter ou não o elenco principal parece que já é uma resposta pronta a uma coisa que pode acontecer para o bem e para o mal. Se o Palmeiras ganhar, não foi contra o Flamengo titular. Se o Flamengo ganhar, vexame do Palmeiras, porque não tinha. Tá vendo como que fica boa a narrativa pro lado de lá de qualquer forma, né? Eles já plantam isso na imprensa e isso fica tranquilo. Mas não é verdade, o Flamengo investiu demais também em jogadores alternativos aí, como o Andréas Pereira, a volta do Thiago Maia, né? Tem jogadores bons para todas as posições, e o Pedro é o centroavante reserva deles, cara. É melhor do que os nossos três. Desculpa aí o palmeirense que não concorda, mas para mim o centroavante reserva deles é melhor que todos os nossos. Então, o time do Flamengo é extremamente competitivo e isso engrandece o jogo também. Acho que as baixas são importantes, mas não são definitivas, não são fundamentais para a história do jogo. O jogo vai desenrolar da mesma maneira. Acho que até, por conta, como o Marcelo disse, eles viriam propor mais com todo mundo, concordo. E também concordo que o empate não é ruim para eles. Para eles, o empate hoje é bom o resultado, porque os 6 pontos a mais também ultrapassaria o Palmeiras e ficaria numa boa. Então, olho nisso, o Palmeiras vai ser desafiado hoje a propor. Esse é o ponto que eu queria trazer, e é por isso que é fundamental o Palmeiras ter se preparado bastante. 15 dias sem jogos oficiais, e eu ouvi uma pergunta agora no chat, que eu não consegui pegar agora o nome do amigo, falou assim, será que o Abel sabe da importância desse jogo? E eu vou responder, sim, sabe, e a comissão, assim como estava engasgada com o São Paulo e conseguiu vencer por 3-0, fez uma preparação extremamente carinhosa para esse jogo, extremamente focada nessa partida, porque o Abel sabe que isso não é um jogo só de Brasileirão, isso é uma decisão, é uma final como outras que já fizemos. Então o Palmeiras hoje vai muito focado para a partida. É isso aí. E vale lembrar que a gente no Campeonato Brasileiro do ano passado, por conta lá da pandemia, né, empatamos com o Sub-20 do Flamengo. Então, isso é uma coisa que nós palmeirenses, tá? Nós palmeirenses lembramos e estamos engasgados até hoje. Quem dirá os flamenguistas? Então, a narrativa que o Marcelo e o Léo estão trazendo, ela é real, né? O Palmeiras hoje enfrentando o time misto ou não do Flamengo, não é que o Flamengo está poupando, está com problemas mesmo, assim como a gente já teve diversas vezes, bota assim um pouco mais de pressão no Palmeiras para o Palmeiras vencer, né? Se torna um pouquinho mais fácil, claro, porque quando você perde jogadores de nível de seleção, jogadores de qualidade absurda, fica mais fácil para o adversário. Mas não quer dizer que a gente vai vencer, porque a gente jogou contra o Sub-20 do Flamengo e não vencemos. Futebol é ali nas 4 linhas, como o Marcelo falou. Eu acho que o estilo de jogo do Palmeiras, ele se encaixa muito bem com o estilo de jogo do Flamengo, né? Um estilo de jogo ofensivo, assim como eu tô bem confiante contra o Atlético Mineiro. Eu acho que a gente tem condições totais aí de jogar nesse estilo de jogo do Abel Ferreira, que é reativo, que é do contra-ataque, tudo bem. A gente não vai ter, infelizmente, aquele estilo de jogo que o Flamengo joga, o estilo de jogo que o Atlético Mineiro joga. Talvez o ano que vem, caso a Leila Pereira traga mais jogadores aí de forma ofensiva e o Abel entenda que essa é a melhor formação, mas a gente tem tudo para jogar da melhor forma possível aí hoje, né? Agradecer aí a rapaziada que está chegando, ó, César Leal, tamo junto, obrigado aí pelo carinho. O Maicon Souza,
O Migas está aí com a gente também, ó. Se inscrevam e ativem as notificações. Isso é importante, rapaziada. Ativem o sininho de notificação aqui que está aqui embaixo, tá? Para fortalecer bastante o nosso canal aí. O João Paulo Souza, Valmir Alves, Cleiton Bianchini, mandam um surge Palmeiras para 4 Marcos, Mato Grosso. Acho que é isso, né? Tamo junto, meu amigo. O Vitão pedindo aquele like maroto para vocês. E vamos que vamos, tá? Ô Léo, já saiu a escalação dos caras ou é uma possível? O Vene Casagrande, que é o maior especialista em Flamengo, já cravou que vai ser essa escalação. Então, sem dúvidas, o Flamengo vai com esse time. Vou falar aqui os jogadores e depois eu faço um comentário aí sobre essa escalação. Vou colocar na tela aqui também enquanto isso. Fechou. Diego Alves, Isla, Bruno Vianney, Gustavo Henrique e Ramon na esquerda. Era uma dúvida, né? Quem jogaria na lateral esquerda, se fosse René ou Ramon. O Felipe Luiz não poderia jogar. Então, Ramon foi a escolha aí do Renato Gaúcho, um garoto promissor. Arão e Andréas Pereira, um novo reforço aí pela primeira vez titular como volantes. Everton Ribeiro voltando da seleção como Arrascaeta, que também volta. Michael no lugar do Bruno Henrique lesionado e Pedro no lugar do Gabigol. Pode rever aí que não é uma escalação reserva, não tem nomes aí fracos, é um time muito competitivo. E o comentário que eu queria fazer é sobre o Andréas Pereira, porque é um jogador que veio da Inglaterra também, assim como o William do Corinthians, que não vai jogar, o Corinthians cortou. O Brasil não pôde enfrentar os 4 jogadores argentinos que aqui pisaram e a Anvisa entrou em campo. E aí o Andréas Pereira, autorizado a jogar, pode ser punido. Assim, eu não vou fazer um chororô e tudo mais, mas eu acho que só porque é público, porque é um jogador, a Anvisa vai atrás, perseguir os caras lá, e ainda assim não há isonomia, uma palavra que está na moda aí, porque um joga, outro não joga, outro vem de lá e fica de fora. É complicado, mas mesmo com esse time, o Flamengo é muito competitivo. Com certeza. Então, lembrando que ainda não é uma escalação oficial, mas o Vene Casagrande, como o Léo disse, é um setorista lá do Flamengo, ele manja muito, então está na tela o que pode ser a escalação do Flamengo aí. Não colocamos a do Palmeiras ainda, porque não temos, né? Daqui exatos 6 minutos a escalação do Palmeiras vai sair na tela, mas eu diria aí que a escalação do Palmeiras, não sei o que vocês pensam, vou até puxar aqui no meu Insta, que eu postei hoje, né? Pode ser que o Palmeiras entre em campo hoje com o Everton no gol, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Piquerez, Danilo, Zé Rafael, Rafael Veiga, Dudu, Rony e Luiz Adriano. Eu acho que vai ser essa a escalação do Palmeiras e eu também escalaria o Palmeiras dessa forma, tá? Gustavo Scarpa a gente ainda não entendeu muito bem por que ele deixou de jogar, né? Se é que a gente não entendeu, né? Por conta daquelas irritações dele de saída de campo, enfim. Mas é um jogador que estava indo muito bem, precisa avaliar um pouco mais aí internamente por que ele não joga, né? E nós temos um banco aí também repleto de boas opções. Isso é o que diferenciava muito do Flamengo, né? O Flamengo tinha um baita time já desde 2019, mas nunca teve banco, nunca teve elenco, e eles sempre deram muita sorte de não ter jogadores machucados. E com isso fez com que eles trouxessem jogadores de reposição à altura. Então, nada mais é do que essa escalação deles aqui hoje, com um time alternativo, se tornando um baita de um time competitivo, como disse o Léo, né? E o Palmeiras aí teria, ó, hat-trick do Rony, Fabinho, deixa o bigode? Não, eu não. Já fiz aquela aposta do bigode lá, pelo amor de Deus. Não aguento mais não essa do bigode não, já tô na... Não, mas eu faço, deixa comigo. Se tiver hat-trick do Rony, eu tiro a barba e deixo só o bigode. É isso aí, tá ótimo. Então tá feito. Se for hat-trick do Rony, o Léo Lustosa vai deixar a barba aí, né? Fabinho, Oi. Tem uma informação do Fabrício Crepaldi também importante. O Palmeiras conta com todo o seu elenco hoje à disposição, coisa rara, mas de última hora a gente pensou que o Jorge iria para o banco, parece que ainda não está à disposição, vai ficar de fora desse jogo. Então a tendência é Piquerez ou Renan mesmo, nada muito diferente do que a gente vinha acompanhando. Eu até acho que há uma possibilidade de ser o Renan, porque o Piquerez ficou muito tempo na seleção e não treinou com o time nesses 15 dias. O Renan esteve à disposição. É só um palpite meu, mas em 4 minutos a gente desvenda esse mistério. Exatamente. Então, passar umas observações aqui. Eu queria colocar na tela, deixa eu colocar aqui, o mosaico que a Mancha fez lá no estádio, que está a coisa mais linda do mundo. Dá uma olhada aqui, ó. Aí, ó. Não sei se vai dar para vocês verem por completo.
Mas olha que coisa maravilhosa. Então, quem tem mais, tem um mais entre os dois, tem, né? O mais está de uma outra cor. Quem tem mais, tem 10. Para a gente mostrar que realmente somos o maior campeão do Brasil. Aqui está a taça de campeão brasileiro, que é o torneio que o Palmeiras vence, o Flamengo venceu em 19, o Palmeiras em 20, o Flamengo em 20, quer dizer, Palmeiras em 18, Flamengo em 19, em 20, e agora 21 nós estamos na cola aí para tentar o Endeca, se Deus quiser. Então, mais um baita mosaico aí da Mancha. Parabéns à nossa torcida organizada que faz uma festa como poucos. Lembrar aqui também que no nosso elenco atual, a gente conta com 12 jogadores campeões brasileiros pelo clube, tá? É o Everton, Jailson, Vinícius, né? Os 3 goleiros, o zagueiro Luan e o Gustavo Gomes, os laterais Marcos Rocha, Mike, Vitor Luiz e o meia Gustavo Scarpa, né? O atacante Dudu, Daverson e William foram decacampeões em 2018, sendo que Jailson e Dudu são os únicos que estiveram na conquista do Enia de 2016 também. Então temos esses 12 jogadores aí com títulos brasileiros pelo Palmeiras, não por outros clubes, tá? Rapaziada, antes de falar a escalação, para quem tá perguntando, ó, essa daqui é uma medalha que o Porcão Palestrino tá vendendo lá no Insta dele. Então quem quiser, chama lá no Instagram. No meu Instagram, lá no @aqui_é_parmeira, você já vai encontrar essa medalha aqui. É muito top, pesada, é show de bola. Olha, eu vou falar para vocês, ó. É uma réplica da medalha de campeão da Libertadores, que nós vencemos agora em 2020. Quem quiser adquirir, chama o Porcão Palestrino, fala que viu aqui na live do Fabinho do Aqui é Parmeira, tá bom? A Cássia falou, tá na hora de voltar a vencer o Flamengo. Vai ser hoje, para cima. Então nós temos 3 pendurados hoje, que é o caso do Gabriel Menino, o Daverson e o Zé Rafael. Até no vídeo da manhã hoje eu torci para, caso o Daverson entre, que ele já tome amarelo, porque eu não estou mais aguentando o Daverson. Mas eu espero que hoje ele nem entre, né? Espero que ele fique bem no banquinho de reserva. O Cebola tá aí com a gente também. Tamo junto, Cebola. Quer falar, Léo? Tamo escalado. Eu vou te mandar aí, você já põe na tela. Show de bola. Estamos escalados. Vamos ver aqui. O WhatsApp. Vamos pôr aqui na tela para vocês. Compartilhar a tela. Guia do campo. Aqui, vamos lá. Então, estamos escalados. Eu só não gosto dessa escalação por número. Me irrita que não é brincadeira isso daí. Mas dá para a gente entender bastante aí, né? Ó, temos o Everton no gol, Marcos Rocha na lateral direita. A zaga vem com Gustavo Gomes e Luan. Cadê o Luan? O Luan ali, do lado do Gomes. Tá. Luan e Gustavo Gomes, na lateral esquerda, Piquerez. No meio campo temos Danilo e Zé Rafael, juntamente com Dudu, Wesley e Rony Rústico. Então o Luiz Adriano não começa jogando, ele começa no banco de reserva. Era a escalação mais ou menos que a gente falou ali, porém com a alteração do Wesley no lugar do Luiz Adriano. E aí, o que você achou, Marcelão? Essa era a escalação do GE. O GE apostava nessa escalação e ela está confirmada aí. Eu fico um pouco relutante, ainda não vi o Piquerez jogando de terceiro zagueiro, porque a gente joga num 3-5-2 e eu não sei como é que ele vai se sair. O Léo falou muito bem, ele estava na seleção, não teve chance de treinar com o elenco, então não sei se houve tempo hábil de testar ele nessa posição. A não ser que o Abel abra a mão e passe a jogar num 4-4-3, ou melhor, num 4-3-3. Eu não sei exatamente qual que é ou num 4-4-2, eu não sei exatamente qual que vai ser a estratégia. Enquanto vocês estavam falando, eu ia colocar exatamente isso. Eu espero uma surpresa do Abel Ferreira. O Abel Ferreira estuda os adversários, nos nossos jogos contra o São Paulo, ele elaborou um plano, não só ele, como a comissão técnica, para vencer o São Paulo. O Léo falou isso também com propriedade, e eu creio que seja esse o mesmo caminho para hoje. Eu tenho certeza que a equipe do Palmeiras, a comissão técnica, tem conhecimento da capacidade dos jogadores adversários e vão ser escalados para vencer o Flamengo. Eu lamento um pouco o fato do Luiz Adriano não estar aí.
Eu sei que a torcida palmeirense, em geral, não pensa assim, não quer ver mais ele no Palmeiras, mas eu acho que dos jogadores de frente, dos centroavantes que temos, ele é o melhor tecnicamente. Houve uma conversa entre ele e o Abel, no sentido de recuperar o jogador, e eu tinha comigo que ele ia jogar dessa vez, e ele fazendo dupla com o Rony foi muito bom na Libertadores, tivemos ótimos resultados com os dois, e essa era a minha esperança. Eu fico um pouco receoso mesmo com o Piqueres, e eu não sei aonde isso vai dar. Confio demais na comissão técnica, e creio que a gente tem todas as condições para vencer, como falamos nos comentários anteriores. Isso aí. E aí, Léo, o que você achou da nossa escalação? Não surpreende, né? De fato, é um time que a gente já viu jogar com o Rony de centroavante. Se eu não me engano, é o mesmo time que atuou contra o São Paulo, né? Cravado aí os 11 titulares do Palmeiras. Eventualmente, o Renan poderia entrar no lugar do Piquerez, como a gente falou, mas a estrutura do time não mudou. Ele usou esses dias, de fato, para aumentar vamos dizer assim, aumentar a atividade do time dentro do campo de ataque. Ela ficou um pouco prejudicada em alguns momentos pela ansiedade em fazer o gol. O Palmeiras não conseguiu ser letal, criava muitas chances e não conseguia converter. Tendo esse mesmo time, acho que ele viu que o problema não estava na criação de fato, mas em como esses jogadores poderiam finalizar. Então, aposto que hoje há um refinamento maior na finalização e é o que precisamos. Sobre a escolha entre Rony e Luiz Adriano, acho que hoje, nesse time, se forem jogarem juntos, tem que mudar a estrutura. O Rony teria que vir marcar na lateral e o Rony não tem feito esse papel. Então, por isso eu entendo o Rony ou o Luiz Adriano em campo. E o Rony, né, especificamente, ele agrega um fator muito importante. O Palmeiras hoje conseguir as melhores chances, ele vai ter que combater muito o Flamengo na saída de bola. Vai ter que aumentar essas linhas, ter velocidade, porque os zagueiros Bruno Viana e Gustavo Henrique, a própria torcida do Flamengo os coloca como não confiáveis. A torcida do Flamengo não confia nesses zagueiros. O Gustavo Henrique melhorou bastante com o Renato Gaúcho, mas o Bruno Viana ainda não se provou. O Rony tem velocidade e o Rony enche o saco. Enche o saco, às vezes, da gente, né, quando erra algumas bolas simples, mas, sobretudo, da defesa adversária. Então, pode ser um ponto de fuga importante. O Marcelo falou no início da live que o Flamengo defende nessas linhas mais altas e, em alguns momentos, deixa as costas da defesa para o atacante. E o Rony, entre os nossos centroavantes, pode fazer bem essa função de atacar esse espaço, receber essa bola e fazer aí, se Deus quiser, o hat-trick para eu ficar só com o bigode. Só um comentário, Fabinho, antes. O meu entendimento quanto ao nosso ataque, no caso, não estaria o Wesley. Ficaria o Rony na direita e o Luiz Adriano no centro. E eles fazendo aquele revezamento e o Rony entrando de falso 9, às vezes o Luiz Adriano fazendo pivô, como em outras situações. Nesse time, eu tiraria o Wesley e não o Rony. O Rony, para mim, é fundamental. A marcação alta é a chave do Palmeiras. É em cima da saída de bola do adversário que a gente vence todas as partidas. Então, a gente não podia abrir mão do Rony em maneira nenhuma. Já o Wesley, ele já não tem tanto esse poder de marcação e também ele não é tão... ele não agride tanto a saída de bola. Enfim, eu só faria essa ponderação que eu te falei aí. Para continuar no debate, eu acho importante demais o Wesley. Eu acho o Wesley mais importante do que ter os outros dois no time. É um debate, óbvio. Eu entendo a sua lógica, mas eu acho que do lado esquerdo, que é onde o Wesley vai ficar de novo, que ele ajuda o Piquerez na marcação, o Isla é outro jogador do Flamengo muito contestado. E o Wesley, assim como deixou o Daniel Alves no bolso, vai deixar certamente hoje o Isla perder cabelo ali. Ele vai fazer ali os dribles dele e porque é quase um quarteto ali quando chega todo mundo na área, né? E é muito legal ver esse time. Se der liga, cara, hoje a gente pode arrancar um bom resultado. Então eu vou complementar a última. Deixa eu ficar com a última, Fabinho. Só que ali é o lugar do Dudu. Esse que é o meu pensamento. Rafael Veiga fazendo a armação, como ele já fez em várias situações, e jogando pelo lado esquerdo do Dudu. Mas assim, é muito saudável, nós vamos ficar horas aqui e cada um com o seu ponto de vista. Manda lá, Fabinho. É isso aí, ó. O Ricardo Ribeiro tá aí com a gente. Grande abraço, meu parceiro. Falou que hoje vai ser 3-2 de virada. Abraço pro Léo, tá ok? Palmeirense de verdade. É nóis aí, Ricardão. Tamo junto, meu parceiro. E realmente a escalação do Flamengo confirmada, né? Eles vêm com o Diego Alves, Isla, Gustavo Henrique, Bruno Viana, Ramon na lateral esquerda. William Arão, Andréas, Pereira, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Michel e Pedro. Eles têm um banco de reserva com Gabriel, Hugo, Mateuzinho, Rodinei,
Léo Pereira, Thiago Maia, João Gomes, Max, Lázaro, Vitinho e Vitor Gabriel. E o nosso banco de reserva vem com Jailson, Renan Vitor, Patrick de Paula, Luiz Adriano, Mike, Gustavo Scarpa, Daverson, Breno Lopes, Gabriel Menino, Gabriel Verón, William e Felipe Melo. Então vamos ter um jogo bem aberto aí, o Flamengo com alguns desfalques, mas com ainda assim um time muito, muito bom, né? Não sei quem estava comentando aqui sobre o cabelo do William Arão. Alguém viu alguma coisa disso aí? Não sei se alguém viu. Tinham comentado aqui que Eu só falei que o Isla vai perder cabelo hoje, mas a única palavra usada. Aqui, ó, Maria de Lourdes, ó. Vocês viram que o cabelo do Arão fez? Eu não vi isso daí. Não, depois... é assim, o comentário não é dos melhores, né? Falar do cabelo do cara não é legal, mas ele fez hoje uma coisa. Ele estava entrando no Allianz Parque, ele tentou tampar a irrigação do Allianz Parque, mas é de qualidade, né? Tentou chutar lá para deixar sem irrigar e tomou uma aguada, não conseguiu fazer nada, passou vergonha, mas o comentário aí, utilizando o cabelo do cara, não faz parte, né? Por isso que eu até tirei essa palavra que a Maria escreveu aí, porque não é legal, né? Só queria entender mais ou menos aí o que o Arão fez, mas não podemos usar um... Quer colocar o vídeo? Né? Tem o vídeo aí? Tem, eu vou compartilhar a tela aqui, você já mostra a pataquada que fez o William Arão. Show demais. Manda ver aí que a gente vai... Bom, enquanto... ele vai... Oxi. Acho que o Léo acabou saindo sem querer. Caiu, vamos pôr aqui de novo. Apertando o botão errado, né? Não vai dar certo. Apertou o botão de sair, ô Léo? Aqui, ó, Infos Palestra, mas o vídeo é do Cláudio Ritt da Web Rádio Verdão, vamos ver aí. Ele tá ali embaixo, ele vai tentar pisar para parar de irrigar o gol. Aqui não, filho, aqui tem casa, tem estádio, passou vergonha. Olha lá. Demais, né? Tenta de tudo, né? Sem necessidade isso daí, né, cara? Babaca, né? Para não falar mais. Sinal de desrespeito, né? Desrespeito não tá na casa total. dele. Pelo amor de Deus. Bom, vamos voltar aqui pro jogo de hoje. Então, nós já passamos as duas escalações aí. E, hoje o Palmeiras precisa muito da vitória, né? Como a gente já estava passando aqui para vocês. Porque alguém aqui ainda... Vamos, antes de falar sobre alguém acredita na classificação ou não, eu vou encerrar aqui a enquete que eu coloquei no chat. Temos 713 votos. Se o torcedor está confiante na vitória do Palmeiras hoje, sim, 78%, mais ou menos, 13%, e não estou confiante, 9%. Então, 700 e poucos votos. Tivemos aí uma grande maioria bem confiante na vitória hoje, graças a Deus, porque eu vou falar para você, o Léo e o Marcelo, tem horas que a gente se irrita, não é com o rival não, é com o próprio torcedor palmeirense, né, que eles, assim, eu que sou um comunicador aqui, tenho um canal, tenho um Instagram, a gente recebe milhares de mensagens aí, cara, às vezes a gente acha que nós estamos brigando para não cair, nós não estamos na semifinal da Libertadores, nós não estamos na vice-liderança do Brasileirão. Claro que as críticas ponderadas nós mesmos fazemos, achamos o que precisa melhorar, o que não precisa, mas a torcida em si, ela é maluca, né? A torcida do Palmeiras é meio doida da cabeça. Então, fechamos aqui com 750 votos, com 78% de confiança na vitória de hoje. Vocês, não na vitória de hoje que a gente já falou, vocês estão confiantes em levar o título do Campeonato Brasileiro? Ô, Marcelão, o que você pode falar sobre o Campeonato Brasileiro? Depois eu vou dar minha opinião por último aqui. Cara, eu vou até complementar o que você falou aí na situação anterior. Nosso maior adversário é a torcida do Palmeiras. Nosso maior adversário é o torcedor palmeirense. É ele quem denigre o próprio clube, diz que a gente não tem elenco, que é uma vergonha, que hoje, por exemplo, nos meus grupos de WhatsApp, que agora com jogadores a menos que o Flamengo tem, nós teríamos a obrigação de vencer. Se não vencesse, era o momento de demitir o Abel. Cara, são os comentários assim, e não é um.
existe um segmento da torcida palmeirense que tem esse entendimento. Não sei se é só estar mal acostumada, se faz parte da nossa história, tem a ver com as nossas tradições lá atrás. Cara, o que eu sei é que eles são os nossos maiores inimigos, porque eles que criam essa energia negativa, desagregam os processos e dão voz ativa à mídia formal que só nos denigre. Enfim, cara, isso para mim é muito ruim. É muito ruim. Frisar só que é um pedaço, né? Um pedacinho da torcida ali que é barulhento, é 30%, chato. cara. Isso, 30%. Barulhento. Mas o grosso da torcida, que é o dos 70 e tantos por cento aí que votou na enquete, é otimista, mas é fato. Esse pedaço, o Abel já falou disso, né, Marcelo? Ele já falou que incomoda esses 30% que nunca está satisfeito nem quando ganha. E eu não estou só otimista com o Campeonato Brasileiro, cara. Como eu falei, eu queria que o Atlético Mineiro vencesse o River. Apesar de saber que é um adversário mais difícil, eu prefiro jogar os 2 jogos aqui no Brasil do que ir até a Argentina. Essa questão da rivalidade, como eu falei, eu acho que tradição entra em campo, histórico entra em campo, e os 2 times são times propositivos, o Flamengo e o Atlético Mineiro. Tenho comigo que a Libertadores está mais na nossa mão do que o Brasileirão, até porque o Abel Ferreira, ele não nega que prioriza a Libertadores, isso compromete muitos pontos nossos no Brasileirão. Se ele não tivesse essa visão, nós estaríamos mais à frente, talvez até líderes ainda do Brasileirão, porque ele poupou contra o Fortaleza, poupou contra o São Paulo, diversos jogos, comprometeu a pontuação, que a gente tinha uma gordura em relação aos nossos adversários. Então, eu tenho comigo que o Palmeiras, até por ter criado essa casca de Libertadores, a gente ter vencido ano passado, a nossa base está mais preparada, está mais forte. Eu entendo que o Palmeiras é favorito sim para vencer a Libertadores, e no Brasileirão as chances eu vejo um pouco mais reduzidas por causa desse foco. Não que a gente não vá chegar lá. Eu estou muito pé no chão no que eu estou falando para você. Eu poderia passar um parecer positivo ao Brasileirão, mas eu acho que o brasileiro está mais na mão hoje do Atlético Mineiro do que de outros clubes. Estou muito feliz que eles estejam nessa baixa, mas assim, por uma questão de prioridade. Eu tenho comigo que nós vamos eliminar o Atlético Mineiro, esse tempo, esse ato entre a partida do Atlético Mineiro, que nós vamos enfrentar, e a partida com o Flamengo, vai dar ainda mais um tempo para que eles possam fazer pontuação no Brasileirão. É isso aí. Ó. E o Cebola, ele falou, Abel é treinador de mata-mata. Me parece, tirando a Copa do Brasil desse ano, chegamos em todos os campeonatos em mata-mata. Realmente, ele é um técnico, na minha opinião, tá? Vamos falar sobre Abel Ferreira, porque eu não gosto de falar somente depois de uma derrota e meter o pau, ou elogiar depois de uma vitória, porque é muito simples. Então, quem me acompanha aqui no canal sabe que hora a gente acerta, hora a gente erra, principalmente quando o conteúdo é opinativo, né? Porque se nós fôssemos senhores da razão, eu não estava aqui gravando vídeo com vocês, eu estava lá sendo o técnico do Palmeiras, né? E não é o caso aqui. Mas eu vejo que, assim, ele está iniciando a sua carreira, ele tem muita coisa a melhorar ainda, muita, principalmente taticamente falando, né? Dentro das 4 linhas, em questão de treinamento, de implementar dentro de campo, eu acho que ele tem muito a melhorar ainda. O que eu gosto muito dele, como bem o Cebola disse, é que, assim, no torneio de mata-mata, ele consegue entrar no psicológico do jogador, e eu acho que hoje, assim como o Léo falou também lá no início, ele tá meio engasgado com o Flamengo, porque ele é um técnico psicológico monstro, assim como ele estava com o São Paulo. Então, eu não acho que hoje seja um jogo que apenas, como eu falei também no início da live, vale 3 pontos. Não, é um jogo diferente. E nisso o Abel ele é muito bom. É que é difícil você manter um jogador motivado, um jogador com sangue no olho, em um campeonato de pontos corridos que tem jogos a cada 2, 3 dias, como vinha acontecendo com o Palmeiras. Fora que não dá para a gente vencer todos os jogos, né? Agora, para esse tipo de jogo, eu acho que o Abel Ferreira ele é muito diferenciado dos demais técnicos aí. Acho que a evolução dele como técnico, taticamente falando, vai ser com o dia a dia, assim como foi Marcelo Galhardo no River Plate, que demorou muito para se tornar o técnico que se tornou. Mas, enfim, o que eu queria mesmo, antes de continuar meu raciocínio, era ouvir a opinião do grande Mauro Sérgio, que é um
torcedor do Flamengo, não sei, dizem que ele é flamenguista, eu nunca percebi que ele é flamenguista, eu sei que ele ama o Palmeiras de paixão. Ô, Mauro Sérgio, o que você tá achando desse pré-jogo aí? O que você pode falar sobre o jogão de logo mais? Boa tarde a todos, né? Não concordo com isso, não sou flamenguista, né? Algumas pessoas insistem em falar, mas eu torço pro Racing da Argentina. Bom, vocês estão falando de Abel Ferreira, né? Técnico patético, pífio, né? Pragmático, não agrega nada ao futebol brasileiro, sem repertório, né? Toda vez que ele vai na churrascaria, ele pede arroz com feijão, né? É só arroz com feijão, não faz nada diferente, né? O Palmeiras não ganhou nada, foi tudo uma farsa, né? Da Conmebol e da CBF, né? Não merecia ser campeão de nada. O Flamengo que tinha que ser campeão porque investiu mais, né? E tem que ter público, tá na hora já, né? Vamos parar com isso aí de não ter público, né? Obrigado a todos aí do chat, mas o Palmeiras é patético. Esse Mauro Sérgio é demais, né? Então, assim, a minha crítica pro Abel vai nesse quesito aí tático, né? Que eu acho que ele não é uma crítica pesada porque ele tá começando a sua carreira, a gente já previa isso. Só que aqui, ó, psicologicamente, ele é muito diferente. Ele é muito bom e eu tenho muita expectativa que a gente vá trazer novamente mais uma medalha dessa aqui no peito. Se Deus quiser, seremos novamente campeões da Libertadores. Mas não vamos pular o jogo de hoje. E falando um pouquinho sobre o Campeonato Brasileiro, cara, um jogo muda tudo, né? Então, a partida de hoje, ela é muito importante até para o psicológico. Só que eu não estou muito confiante nesse título brasileiro. Sei que muita gente vai me criticar, é apenas uma opinião, não vou deixar de acreditar e estou muito esperançoso por uma vitória de hoje. Só que eu acho que o Flamengo e o Atlético Mineiro se reforçaram demais e muito bem, né? Uma qualidade muito boa para esse segundo turno do Campeonato Brasileiro que inicia hoje. Na verdade, a gente nem terminou o primeiro turno porque a partida contra o Ceará foi adiada. Eu acho que a gente tem um turno inteiro pela frente, podemos ser campeões, claro, mas vai ser um pouco difícil. E eu vejo que o Palmeiras está sendo preparado para 2022, quando a Leila entrar e modificar totalmente o seu departamento de futebol. Mas vamos acreditar sempre. Eu tô com a torcida aí, os 80% quase, que acreditam na vitória de hoje, né? Vamos, olha lá, se a gente for tri, eu deixo o Bigode também, hein? Olha lá, já começou as apostas aí. O Migas que deu a promessa aí do Bigode, que o Léo fechou com ele, que também fez uma. E aí, Léo, essa do Bigode aí vai ser difícil para você, né? Essa do tri é muito mais fácil do que o hat-trick hoje do Rony, para falar bem a verdade para você. Então, assim, eu não vou apostar nessa aí não, mas sei que é muito... Porque eu sei que é possível, né? Agora, se for o do Bigode do hat-trick, eu com muito prazer, porque seria um feito histórico. Eu não sei se o Rony já fez um hat-trick na vida. Então, contra o Flamengo seria maravilhoso. Mas eu vou pegar o gancho aí do que vocês estavam falando, né? Sobre o Brasileirão, Libertadores. Estamos a 270 minutos do tri, né, por isso que eu acho que é mais acessível, apesar de ser o Galo, com torcida talvez lá, eu acho que o Palmeiras no mata-mata, ele sabe ser competitivo, mais competitivo do que às vezes em concentração no próprio Campeonato Brasileiro. Você vê qual a diferença do jogo contra o São Paulo, pro jogo contra o Cuiabá, por exemplo, pro jogo contra o Ceará, Ceará não, Fortaleza, o Ceará a gente ainda joga, mas o Palmeiras era outro Palmeiras, um Palmeiras às vezes até muito displicente, né, seus compromissos dentro de campo. E se o Palmeiras conseguir, aí colocando o Campeonato Brasileiro, eu concordo com o Marcelo que é mais possível, pela campanha que faz o Atlético, ser campeão da Libertadores, porque são 2 jogos e o resultado aí é combinado. Mas no Campeonato Brasileiro nós temos uma sequência de 5 jogos, que eu vou colocar aqui na mesa, para a gente entender qual é esse diagnóstico desse pedaço. Se o Palmeiras for bem nesses 5 jogos, aí eu acho possível. E são jogos, o de hoje é extremamente complicado. Vencendo o de hoje, é uma sequência de 4 jogos que a gente precisa ganhar os 4. Mas você está cobrando 4 vitórias seguidas? Chapecoense conseguiu a primeira vitória ontem sobre o Bragantino, não tinha vencido no Campeonato Brasileiro. Corinthians é clássico, é lá, é fato. E é no meio das 2 partidas, isso, né? É um jogo extremamente complicado, porque eles estão com os reforços, talvez já tenha engrenado um pouco, mas dá para ganhar. Eles estão doidos, Léo, vou fazer um adendo nisso daí. Eles estão malucos para pegar a gente, principalmente porque vai ser no meio. Só para quem não entendeu ainda, Palmeiras joga contra o Atlético Mineiro na terça, no final de semana pega o Corinthians e na terça pega o Atlético Mineiro de novo. Então, assim, cara, é um jogo
esse jogo contra o Corinthians, que teoricamente nós vamos com mistão, com reserva, ele é muito importante, porque ele pode te levar uma crisezinha para o jogo de volta contra o Atlético Mineiro. E o Corinthians ele vai vir babando querendo ganhar do Palmeiras, porque só tá tomando taca e eles agora se reforçaram, né? Desculpa aí, Léo. É o jogo da vida do Corinthians, né? É o jogo do ano do Corinthians, né? Eu acho que, para complementar, só dando suporte aí pro Léo, pro corintiano é o jogo da vida deles. Eu não acho que afeta o Palmeiras no jogo contra o Atlético Mineiro, mas muda completamente a visão, a autoestima do corintiano. É o mesmo cenário do jogo contra o São Paulo, né? Contra o Fortaleza foi entre as finais, a gente perdeu e na terça-feira entubamos São Paulo 3-0, então não vejo que faz tanta diferença, apesar de ser um clássico. E não é que é o jogo da vida. É o único título que eles podem disputar esse ano é ganhei do Palmeiras, né? Porque eles não estão em nenhuma outra competição e no Campeonato Brasileiro não disputa nada além do G5, G6, sei lá quantos G tiver. Mas depois é Juventude e América Mineiro. Então pega essa tabela. Flamengo hoje, difícil, mas é possível ganhar. E aí tem Chape, Corinthians, Juventude e América Mineiro. Se for bem nesses jogos e não perder pontos para esses times que são emergentes, vamos assim dizer, colocar essa palavra, aí sim. Porque no meio desse caminho, Flamengo e Galo, tem Copa do Brasil, tem desgaste, tem viagem, né? O Flamengo tem que jogar em Guayaquil, enfim, o Palmeiras joga em Belo Horizonte, então tem todo um cenário pronto e o Palmeiras precisa ir bem e focar as energias até ter o jogo contra o Galo no Campeonato Brasileiro, juntar o máximo de pontos possíveis, porque perdeu alguns que não podia. É isso aí. E o... Saiu um Twitter aqui, eu perdi ele de vista. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. O pessoal tá muito confiante aqui na partida de hoje, sim, tá? Eu não sei se é pelos desfalques do Flamengo, eu não sei se é porque o Palmeiras ficou sem jogar aí um bom tempo, né? 2 semanas sem futebol é difícil. Como é que foi aí suas férias, ô Marcelo, de Palmeiras? É o que você falou, é muito difícil você postar conteúdo, é uma situação complicada em relação a essa questão de material. Mas assim, foi bem para fazer análise dos adversários, que nem eu falei. Eu tirei o tempo que eu me dedicava a fazer o nosso conteúdo para analisar os adversários. Vi vários jogos do Flamengo, vi vários jogos do Atlético Mineiro, e foi aonde eu fiquei entusiasmado com a nossa possibilidade de vencer eles no confronto direto. E exatamente fazendo como o Léo, essa questão do gancho. No caso do Atlético Mineiro, eles vão ter várias partidas, para disputar. O fato deles estarem em todos os campeonatos vai comprometer. Mas, assim, o grande problema do Palmeiras é o fato dele não ir bem com os jogos onde ele tem que propor a partida. Toda vez que nós temos que propor a partida, parece que tem uma insegurança, tem aquela questão. Não é a falta do 9. Eu não vejo isso como a falta do 9. Para mim, falta a confiança para fazer o gol. Porque o Davidson, quando voltou, estava fazendo gol. Luiz Adriano, quando estava com confiança, estava fazendo gols. O Rony, antes da volta, da contusão, ele estava fazendo gols. Então, o Palmeiras não tem essa falta de criatividade. Então, o que eu fiz foi eu fazer uma análise de todo esse processo. Fiquei muito envolvido também com essa questão interna da política do Palmeiras. Eu tenho alguns amigos lá, conselheiros do Palmeiras. E, assim, tentando entender essa questão política. Não é um momento específico aqui da live, mas assim, eu entendi muito bem o cenário, os discursos da Leila. Hoje ela não discursa para a torcida, ela não discursa para abrindo o seu ponto de vista. Ela está no momento de eleição. Ela fala para quem vai elegê-la. Então tem lá o pessoal do clube que eu sou sócio, que tem diversas demandas, que não quer que gaste dinheiro com o futebol. Tem o pessoal da oposição, tem o pessoal que é comprometido com o financeiro. Enfim, ela tem que agradar gregos e troianos nesse momento e fica muito complicado para ela dizer exatamente o que vai dizer. Enfim, essa história do João Paulo também eu achei muito legal nesse momento do Palmeiras, a questão de ser ele o nosso próximo diretor, mas tudo isso não passa de especulação e a gente vai ter que esperar a coisa de fato acontecer. O que eu sei é que ela é presidente do Palmeiras no mês que vem. Ô Léo, o que você pode falar sobre uma dúvida que eu mesmo tenho como torcedor? Eu tento, às vezes, tirar respostas para trazer aqui para o canal, né? Que muitos me perguntam, e é uma coisa que eu queria perguntar
para o Abel, como o próprio Rodrigo Fragoso já perguntou uma vez, tomou uma tarracada dele. Mas, cara, o que você pode estar falando sobre tempo de paralisação, que era algo que o Abel sempre cobrou do calendário do futebol brasileiro, e agora ele teve 2 semanas de folga para treinar, lembrando que também os demais tiveram, né? Não é uma coisa específica apenas do Palmeiras, mas para o bem do futebol, você precisa ter tempo para treinar. Só que o Palmeiras ultimamente tem demonstrado que, com exceção ao tempo para treinar contra o São Paulo, que fez efeito, e ele falou, olha aí o tempo para treinar aqui que a gente estava fazendo, né? Esperando para jogar esse jogo, mas não é o que a gente espera. A gente não tem que apenas pensar no jogo da Libertadores, porque o Campeonato Brasileiro é longo e ainda tem um turno inteiro pela frente, né? O que você me diz aí sobre o tempo parado? Olha, o futebol brasileiro, né, ele demorou um pouco para mudar a mentalidade, né, em relação ao que tinha no passado, que eram treinadores que montavam ali, vamos dizer, uma maquete com as marionetes e você sabia o que tinha que fazer no próximo jogo, e para aquele próximo jogo você teria que fazer assim, a marcação era individualizada, você tinha que marcar o 10 e ir atrás do 10 do campo todo, e hoje alguns times ainda seguem essa linha, o Filipão, por exemplo, já implementou ainda, continua com essa filosofia, mas os treinadores, sobretudo os mais novos e estrangeiros, entendem o futebol e um projeto de um clube como um processo. E onde esse processo termina, às vezes é onde fica na nossa cabeça de torcedor a dificuldade de entender. Quando que vai ser o ápice? Quando que vai estar pronto esse processo? Né? Então, essas semanas livres, o Abel utiliza treinos táticos, treinos técnicos. O Veiga deu uma entrevista para a Band News falando exatamente sobre isso. O Abel é muito detalhista nesses momentos para explicar para o jogador, porque tem jogador no Palmeiras que não sabia nem se movimentar em campo. Era bizarro, por exemplo, o Gustavo Scarpa. O gesto técnico do Gustavo Scarpa antes de Abel Ferreira e depois de Abel Ferreira é muito diferente. O Gustavo Scarpa não conseguia conduzir a bola e finalizar direito, né? Ele tinha dificuldade. Na bola parada sempre foi bem, mas não conseguia triangular. Ele era sempre um a menos em campo. E o Abel, com o Palmeiras, só não conseguiu fazer isso com o Lucas Lima. Até porque é muito difícil. Hoje é titular, vai ser titular contra o Galo. Queria até ver o desempenho em campo, porque é um desafio bem difícil. Então, a maior dificuldade é falar do processo. O Abel Ferreira, nas semanas antes do São Paulo, eu acho que até uma desculpinha, tá? Acho que é uma desculpinha falar que estava olhando para o jogo contra o São Paulo, né? Foi o que ele encontrou para colocar panos quentes na situação. Mas o Palmeiras, naquele momento, se preparou, fez e colocou dentro de campo mais filosofia, como a gente pode, em pouco tempo, virar o campo, virar para o outro lado para atacar os espaços. Algum tempo atrás, esse resultado a gente via no próximo jogo. Mas no outro já não tinha certeza se ia repetir, porque o futebol era entendido como o jogo, o próximo jogo. O Palmeiras está tentando desenvolver uma filosofia, e isso a gente não vê no próximo jogo. A gente não vê daqui 15 dias. A gente vai vendo à medida que o tempo passa. Pode ser que hoje o Palmeiras faça um jogo brilhante. Eu acho que é mais difícil isso acontecer em termos de encantamento, ser um jogo encantador, o Palmeiras fluir, porque o adversário é bom, né? O ideal seria um time um pouco diferente, mas é um desafio importante. E quando esse processo acaba? Quando o trabalho termina. Né? Ele nunca vai acabar, o processo sempre vai estar em desenvolvimento, e é importante que em momentos decisivos como hoje, esteja bem na cabeça dos jogadores, que eles saibam se movimentar em campo sem precisar ficar olhando, eles têm que saber onde eles estão e quem eles vão acompanhar. Então é um desafio até para nós, Palmeiras, entender, né, como esse projeto é feito, e é exatamente isso. Nos 15 dias o Palmeiras trabalhou muito, especificamente, parte técnica, o jogador tem que saber chutar melhor, né? Eu estava vendo o vídeo do Rachão de ontem, do treino de ontem, e não me parece que isso fez muito efeito, porque o que perderam de gol no próprio Rachão não era brincadeira, mas espero que tenham guardado para hoje. E é exatamente isso. Palmeiras, o que eu aposto hoje, Fabinho, pode me cobrar depois. Na bola aérea, o Palmeiras vai ter trabalhos específicos para fazer gol de bola aérea hoje com Luan e Gomes. É isso aí, principalmente porque a zaga deles, com a chegada de Davi Luiz, vai ser a zaga reserva agora, né? Porque Gustavo Henrique e o Bruno Viana não serão os dois titulares, né? Com certeza vai ser Davi Luiz e Rodrigo Caio. E o que me preocupa quando eu analiso o campeonato num todo é que hoje a gente não olha mais para baixo como a gente olhava em 2017, 18, 17, principalmente, mesmo sem ganhar nenhum título, nós olhávamos para baixo. Porque em questão de elenco, nosso time reserva era melhor do que qualquer outro time aqui no futebol brasileiro. E hoje a gente vê Galo e Flamengo com seleções montadas.
Não que a do Palmeiras não seja, eu não sou daqueles de olhar somente a grama do vizinho. Acho que o Palmeiras tem um grande elenco, sim, precisa de algumas peças ali, também precisa, só que esses dois clubes citados, eles se reforçaram onde mais precisavam, né? No caso do Flamengo, eles trouxeram um zagueiro que ele é uma incógnita, porque muito criticado, mas sempre jogou em grandes clubes do futebol europeu, Paris Saint-Germain, Arsenal, Chelsea, não sei se eu vou esquecer de algum, Benfica, enfim. E eu acho que aqui no futebol brasileiro ele vai muito bem. E é o que faltava para o Flamengo, um zagueiro. Tanto que brincavam muito porque o Pedro não joga lá e falavam assim, teve até um torcedor do Palmeiras que falou isso daí, esse absurdo, né? Pô, podia trocar o Gustavo Gomes com o Flamengo. Eles precisam de zagueiro, nós precisamos de centroavante. Pelo amor de Deus, nem pensar. Claro que o Pedro, para mim, de todos os atacantes do futebol brasileiro e sul-americano, se eu pudesse escolher um, seria o Pedro. Eu gosto demais do Pedro e acho que aqui ele faria gol virado no Girai. Mas o Gustavo Gomes é insubstituível hoje aqui no Palmeiras. Eu acho ele muito importante. E agora eles trouxeram um zagueiro, né? E assim como o Galo vem se reforçando muito. O Galo tem 2 laterais bons em cada posição. A zaga talvez não seja da melhor qualidade possível, como a do Palmeiras e a do Flamengo está ficando. Porém, são times que se reforçaram demais. Claro que é difícil você fazer uma comparação, até que o Marcelo falou, temos muito o que fazer politicamente dentro do clube, já pensando em 2022 e conhecendo um pouquinho o que eu conheço da Leila e do próprio Maurício Gagliotti. Desculpa não vir tanto à tona para o jogo de hoje, mas é importante. A gente não se reforçou muito porque também o Maurício quer entregar para a Leila o Palmeiras no mais redondo possível, no mais azul possível, para que quando ela assumir, ela faça o showtime dela, né? Ela traga os jogadores que ela quiser, e as informações que a gente tem é que sim, ela não é que trará jogadores de nome, craques de bola, mas serão jogadores diferentes do que temos trago aí nos últimos anos. Fala aí, Marcelo. Tá mudo. Tururu. Eu acho controversa essa questão do elenco, né? Até um mês atrás, até chegarem esses 3 jogadores, o Palmeiras tinha o elenco mais caro do Brasil. Então, o problema do Palmeiras foi o trabalho que o Gagliotti não fez no começo do ano. Planejamento, né? Exatamente. Nós tínhamos 10 jogadores a dispensar, jogadores pedindo passagem na base e 5 posições para reforçar. Nós retardamos a renovação, a dispensa de alguns jogadores, como o Jailson, e não trouxemos um goleiro. Ou seja, na lateral direita não resolvemos a situação de um empréstimo do Mike e não trouxemos o lateral direito, não trouxemos o nosso meia esquerda, não trouxemos o 9, e essas peças hoje estão fazendo falta. Então, os problemas que nós vivemos em 2020 foram empurrados todos para baixo do tapete, e para mim não é uma questão financeira, é uma questão de falha administrativa, e tenho uma certeza que se nós tivéssemos feito essas mudanças, hoje nós teríamos uma folha menor, porque esses jogadores pesam na nossa folha. Se nós tivéssemos uma dispensa de 10 jogadores ao final da nossa temporada, nós poderíamos contratar esses 5 e nos mantermos equilibrados. A questão mesmo foi uma má gestão. E esse vacilo está nos custando agora, custando toda a temporada. E eu realmente não entendi esse comportamento do Gagliotti. Não acho que a vinda do Davi Luiz seja uma boa contratação. Eu não lembro, no presente, um jogador que tenha vindo da Europa ou da China, com a idade que tem o Davi Luiz, que tenha desempenhado bem. O pessoal, eu tive esse bate-papo nos nossos chats, e o pessoal fala, mas o Miranda. O Miranda foi o grande ponto fraco do São Paulo contra o Palmeiras. O Palmeiras cansou de explorar a dificuldade do Miranda recuar. Você pega o caso do Gil, para mim é o mesmo caso. O Gil que foi para a China não é o Gil que está no Corinthians. Se nós começarmos a pegar vários casos, eu vejo da mesma forma. Para mim, o Flamengo errou de trazer, trouxe um medalhão, vai ter que colocar o medalhão em campo. É mais uma pressão para o treinador, é mais um problema a ser administrado, e para mim, ele não vem jogando como titular há algum tempo, e vai ser um peso para o Flamengo e não uma solução. Só corroborar com esse comentário do Marcelo, eu acho que o Hulk é um exemplo de jogador que é mais de idade, e dependendo do tipo de contrato, ele pode render porque ele é atacante, mas defensor velho me dá um... Olha o Daniel Alves. O Felipe Luiz tem jogado bem, mas o time do Flamengo, o time titular, se olhar, envelheceu.
o time do Flamengo envelheceu, ao invés de rejuvenescer. E o Palmeiras está no caminho contrário. É por isso que eu falo, às vezes, que o nosso resultado não é para ontem. Ele é para daqui 1, 2 anos. Os mais novos estão ficando, tem pouco jogador acima dos 30. E os que tem mais só 1 ano de contrato, 2 no máximo. Então, assim, eu concordo com isso. Eu acho que o diagnóstico, inclusive, foi feito por Abel Ferreira em um relatório de 10 páginas entregue nas mãos da diretoria de futebol. A diretoria que não quis acatar. Então, hoje nós só estamos triunfando e estamos nas 2 competições mais importantes pelo trabalho do técnico e não por mérito dessa diretoria, que, para mim, nesse ponto e nesse ano de 2021, foi extremamente incompetente, apesar de trazer Jorge Piquerez os acertos da temporada. Sim, não foi somente erros, né? Mas muito bem pontuado por vocês dois, concordo 100%. O planejamento em si dessa temporada foi muito ruim. Não sei se porque a temporada do ano passado terminou esse ano e terminou com a gente ganhando tudo e... não, ganhamos tudo já. Eu acho que foi assim, tá? Ganhamos tudo já, então a torcida não vai reclamar, deixa a gente ir no sapatinho aqui. Só que jogou no colo do Abel, né? Porque agora, se o centroavante não faz gol, a culpa é dele, não de quem não contratou. Sim. Só que a gente antes olhava para baixo, né? Hoje a gente olha para frente e para cima um pouquinho. Porque é o que eu falo, no papel... Eu não sou de desmerecer o nosso elenco. Para mim, nos últimos 4 anos, era disparado o melhor elenco do futebol brasileiro. Estou falando elenco. O time do Flamengo, de 19 para cima, já era, na minha opinião, sem clubismo, melhor que o do Palmeiras. Mas de elenco, não. Basta a gente lembrar que em jogos do Flamengo mais importantes, eles não tinham reposição, se machucasse um. É que eu falei no início da live. A sorte é que eles não têm contusões. O preparo físico do Flamengo ele é tão bom quanto o preparo físico do Palmeiras, diferente do São Paulo, que acabou a temporada para eles por conta de parte física, né? Vamos falar assim. Só que eles se reforçaram muito bem em locais que eles precisavam. E o Palmeiras parou, estabilizou ali, né? Estagnou, e é o planejamento que a gente critica bastante. Eu acho que, como o Marcelo disse, se a gente iniciar aí a gestão com a Leila, primeiro de tudo, tentando refazer o elenco, mandando alguns jogadores embora para aliviar um pouco a folha salarial e ver, aliviamos X mensal, vamos investir aqui, aí onde a gente vai conseguir trazer reforços na altura da Sociedade Esportiva Palmeiras. O Cebola, pergunta, Fabinho, tem informação se a Leila gostaria de continuar com a Abel? Sim, a Leila gostaria de continuar com a Abel, com certeza. Mas o que a gente já sabe é que internamente, administrativamente, ela vai fazer uma grande mudança, uma grande limpeza lá, e eu dou graças a Deus, porque tem muitas coisas internas que a gente não pode vir aqui a público falar, porque seria um antiético, de que o Palmeiras precisa mudar. É o que eu falo. Por mais que eu goste de certas pessoas que estão ali dentro do clube, eu não tenho que gostar das pessoas, eu preciso gostar do trabalho delas, né? No meu trabalho, quem já trabalhou com um amigo aqui sabe do que eu estou falando. Cansamos, às vezes, de abalar amizades, porque, esse meu parceiro é um dos meus melhores amigos, mas não trabalha direito, né? E a gente tem esse exemplo, vamos falar o quê? Vitor Luiz. Vitor Luiz é um cara que eu amo de paixão, quando eu estou com ele lá no Allianz, no CT, que seja... é um cara de uma vibração enorme, é um palmeirense de verdade, ele é palmeirense, ele é muito palmeirense, só que não joga bola para o nível que a gente precisa. Então a gente tem que começar, nessa próxima gestão, a separar profissionais capacitados de pessoas boas, né, de amigos. Vou citar um outro exemplo, não vou citar esse exemplo para não ficar... deixar a desejar aqui, mas vou citar vou jogar aqui na área. Muito se fala que o fulano que trabalha na área tal, ele é corintiano, ele é flamenguista, ele é São Paulino. Eu não quero saber, cara. Eu não preciso. Muita gente falava na época, o Maurício Gagliotti não é palmeirense. Lógico que é palmeirense, porque primeiro de tudo a pessoa tem que saber, tem que ser, né? De muitos anos de clube, etc., num cargo de presidente desse nível. Mas eu digo assim, um diretor de futebol, um diretor executivo, um diretor de marketing, um diretor de comunicação. Nós precisamos, como torcedor, que essa pessoa seja profissional, né? Tivemos o Felipe Melo, que chegou em 17 aqui, né? Já está há muitos anos no Palmeiras,
conquistou todos os títulos, é um monstro sagrado, talvez esteja encerrando o seu ciclo aqui no Palmeiras. Gosto demais dele, gosto mais ainda do futebol dele, sou fã dele desde o início. Nunca escondeu que é flamenguista. Vocês já viram uma vez ele desrespeitar a camisa do Palmeiras? Já posou com camisa do São Paulo, inclusive, que ele sempre brincou na carreira dele, que aqui em São Paulo ele era São Paulo e no Rio de Janeiro sempre foi Flamengo. E ele nunca desrespeitou a camisa do Palmeiras, ele sempre foi muito profissional. Então vocês entendem esses dois fatores entre Vitor Luiz, entre Felipe Melo, Gustavo Gomes, que seja, que torça para o Libertad e o Palmeiras vai pegar o Libertad. A gente precisa de pessoas profissionais, capacitadas, apaixonados pelo clube, somos nós. A gente precisa que nós sejamos os apaixonados pelo clube. O torcedor, o profissional que lá está, precisa somente jogar bola. Claro, se for palmeirense, melhor ainda. A história do Veiga é lindíssima e o cara tá voando aí com a camisa do Palmeiras, seria o ideal. Mas a gente não pode pausar nisso daí, né? O José perguntou que dia a Leila assume. Cara, a eleição é em novembro. Ela assume a partir de janeiro, né? Dizem que em dezembro, claro, já começa aquelas passar o bastão, papelada, mas em janeiro ela assume de vez. É isso que eu falei um dia num vídeo e não me interpretaram muito bem, porque o que eu quis dizer? Que o Palmeiras, na minha opinião, já teria que fazer uma revisão de planejamento para 2022 com a Leila. Não é que seria antiético você tirar o Maurício Gagliotti agora. Não vamos tirar. Mas, gente, a Leila vai ser presidente do Palmeiras. Nós não temos nem oposição. Eu entrevistei o opositor da Leila e lá no canal da Turma do Amendoim, e nem ele confirmou se vai ser candidato da oposição ou não. Inclusive, isso quebrou a chapa do Nobre, deu uma balançada lá, porque eles mesmo meio que brigaram entre si por não ter ninguém para brigar com a Leila. Então, ela vai ser a presidente. Eu acho que a gente precisa, como bem o Marcelo disse, se antecipar aqui ele falou de planejamento, eu acho que a gente precisa se antecipar um pouquinho no planejamento, e acho que já está acontecendo isso, mas que não atrapalhe dentro de campo, principalmente hoje aí, que a gente enfrenta um clube muito bom, com um timaço em ascensão, e que pode animar aí para o reinício dessa temporada. Bom, vamos para os palpites aqui para a gente ir finalizando. Rapaziada que está chegando agora, deixa o like aí, quem sabe a gente não finaliza essa live com 1000 likes. Estamos chegando a 900 likes, deixa o like aí, família. Léo Lustosa, qual é seu... Não, vou deixar você por último. Marcelão, qual é o seu palpite para o jogo de hoje, meu irmão? Cara, eu vou além do palpite. Eu acho que o Palmeiras vai jogar muito bem, muito bem. A gente falou nos bastidores, o meu palpite bateu com o do Léo. E mesmo sendo o palpite da última vez, eu vou alterar o meu. Hoje vai ser 2-0 para o Palmeiras. Mas assim, eu penso que o Palmeiras nós vamos ter orgulho de ver o Palmeiras em campo. Eu acho o Abel Ferreira um grande trabalhador, um cara estudioso, uma pessoa muito esforçada, determinada. E esse é um handicap que é difícil você ver num profissional. Eu não consigo ver isso em outros treinadores. É um cara altamente focado no que faz, ele transmite isso para os atletas e acaba sendo sintomático. Isso acaba sendo levado para campo e, para mim, o grande handicap do Palmeiras é o nosso técnico e a capacidade que ele tem de motivar a equipe. Se a gente considerar que o emocional é a parte mais importante do futebol, então a gente tem um grande técnico e o cara que vai fazer a gente fazer esses 2-0 com classe. Aí. 2-0, você falou? 2-0. 2-0, né? 2-0. E, Léo Lustosa, eu vou deixar você por último aqui, porque eu vou falar a minha antes, tá? O meu placar hoje vai ser 3-1 para o Palmeiras. 3-1, jogo de bastante gols, aí o Flamengo vai querer sair para frente. Nós vamos ganhar. Eu não sei exatamente quanto vai ser, hoje eu não estou muito para resultado não, muito para palpite, mas... Meu palpite é 3-1, mas que o Palmeiras vai vencer hoje, o Palmeiras vai. E aí, Léo Lustosa, você tá cravando que o Palmeiras vai vencer hoje, não tá, não? Tô. Falei para todo mundo lá no trabalho. Já tô com o mesmo sentimento mesmo. Exatamente o mesmo sentimento do pré-jogo que fizemos diante do São Paulo, no Allianz Parque. Naquele momento, estava todo mundo mais aflito do que agora. Agora faz um tempo que o Palmeiras não ganhou, é um jogo que vai decidir uma vaga ou não. É um jogo importantíssimo, mas não é um mata-mata, né? Então, assim, o meu sentimento é o mesmo daquele dia, mas eu vou reduzir em 1 gol o saldo daquele dia.
tá? Porque eu vi que eu não acertei, porque o Rafael Veiga perdeu um gol feito. Então hoje eu reduzo 3-0 pro Palmeiras. Se os 3 gols forem do Rony, no próximo pré-jogo eu venho de Bigas, eu venho de Filipão aqui, de bigode. E é isso. Hoje nós vamos vencer o Flamengo e nos colocar mais ainda na disputa pelo título 11º, hein? Porque quem tem mais tem 10. É isso aí. Bom, rapaziada, agradecer aí a todos que estiveram. Mande seus placares aí, a cidade, estado. A gente vai fazer só um oizinho, um tchauzinho aqui para todo mundo. Daniel Santos, 1-0, gol de Dudu. A Maria de Lourdes, 2-0, Dudu e Rony. O Clério perguntando quando que vai ser. Eu falei 3-1, acho que foi 3-1. Eu falei o Palmeirense Raiz. O Vitor Marçom colocou 2-1 para o Palestra. O Migas também tá 3-0 hoje. Que mais? O Albeni Silva, 2-0, Dudu e Rafael Veiga. Nicolas Cardoso, 4-0, isso aí. Agnus Luciano, 4-0 para o Verdão. João Barbosa, só quero que o Verdão vença. É isso aí, com certeza a gente quer também. Gabriel, 2-0, Flamengo. Que isso? Não, Palmeiras 2-0 no Flamengo. Zé Rafael não pode ser titular, já chamou na corneta. O Zé Rafael ele precisa sangrar no jogo. Se ele tomar uma cotoveladinha, uma cabeçada, ele vai que vai. Ó. E é da posição, né? É da posição, porque o Bruno Henrique também precisava tomar uma perna no peito, sempre alguma agressão para começar a jogar. O Zé Rafael também aí ele gosta do boxe. Espero que tome um soco, expulse o adversário e vença hoje. É isso mesmo. O Clélio Alves, que é membro do canal também, junto com o Vitor Marçom, que está aqui compartilhando a live conosco. 2-0, é nossa família, aqui é Parmeira. Bom, rapaziada, para finalizar, quem quiser essa medalha de campeão da Libertadores de 2020, essa medalha pesada, malandro, tô até com dor aqui agora. Pesada, chama o Porcão Palestrino lá no Instagram ou vai lá no Aqui é Parmeira, me procura que a gente indica para vocês aqui, tá bom? Tamo junto, obrigado Marcelo, obrigado Léo Lustosa, bom jogo para nós, a gente se fala em breve. E todo mundo que participou aqui do chat. Vamos lá, então, para a partida que vai ser transmitida para todo o Brasil hoje na Rede Globo, com exceção, se eu não me engano, Minas Gerais e Ceará. Pera aí, deixa eu só confirmar que é isso aí. É isso, né? Minas Gerais e Ceará. O resto vai passar para todo o Brasil. Tamo junto, família. Um grande abraço. Deixa o like, compartilhe os nossos canais, o Palmeirense de Verdade, o Amit 1914, e que vença o Palmeiras hoje. Tamo junto.